Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta sempre os nossos conteúdos. Não esqueça de compartilhar também o link nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, fique à vontade. Corre também lá no nosso Instagram, que é o @canal MSTV, lá tem muito conteúdo para você, beleza? Depois da vinheta, iremos fazer um resumo rapidinho aí sobre o que foi a vitória do Sport e agarrado, pegado, ligado, linkado, a gente vai falar do jogo da equipe do Náutico contra o CRB. O jogo acontece em Maceió, jogo difícil, e a gente vai trazer para você todos os detalhes, beleza? Vamos lá? Eita, torcedor, mais uma vitória do Sport, né? Uma vitória boa, para dar continuidade na competição. O Sport está a 4 jogos sem perder na Série B, 2 vitórias, 2 empates, o que dá ao Sport a vice-liderança. O Sport agora tem 8 pontos. É uma vitória importante diante de um time difícil, né? O Sport teve dificuldades para enfrentar o Ituano, muitas dificuldades. Por mais que o Sport teve a maior posse de bola, o time do Sport teve dificuldades para quebrar a linha defensiva montada por Mazzola, né? Mazzola sabe defender muito bem o seu time. Ele conhecia e conhece o Sport. E sabia que dentro da Ilha do Retiro uma pressão tremenda com a presença dos torcedores. Inclusive, 8.455 torcedores estavam assistindo, acompanhando na Ilha do Retiro essa partida contra o Ituano. Eles passaram por momentos difíceis, viu? Por mais que o Sport teve a maior posse de bola, né, teve domínio, mas as chances mais claras, principalmente no primeiro tempo e no começo do segundo, foram do time paulista, foram do time do Itu. O Ituano teve as chances mais claras, com intervenções até do Maílson. Então o Sport, mesmo tendo a maior posse de bola, mesmo tendo o domínio da partida, as chances claras foram aí criadas, né, pelo time do Ituano. O Sport, com muitas dificuldades, colocou quem poderia colocar, né, fez certo mesmo, Dalpozo não inventou, tirou o Pedro Nares, colocou o Giovani. Então o Giovani jogou como meia. O time o senhor Luciano Juba jogou na sua posição de origem. Por sinal, fez um jogo abaixo, né, Juba? Não jogou bem. O Juba no primeiro tempo jogou com esse lado esquerdo, fazendo tabelinha com o Sander. O Sport ainda com muitas dificuldades nas laterais, no caso na lateral direita, né? Ontem quem jogou foi o Everton e o Jaderson estava ali na ponta direita, então teve muitas dificuldades, inclusive muitas críticas, tanto ao Jadson, que não foi bem. Vê como é a história, né? O Jadson entrou bem contra o Criciúma e jogou como ruim, nos fez uma tabela, um jogo muito abaixo contra a equipe do Ituano jogando dentro da ilha. Para você ver como é futebol. Futebol tem muito isso, né? Às vezes o cara entra bem num jogo, no outro já não entra tão bem. Foi o caso do Jadson na partida diante do Ituano. Jadson e Everton. Perdão, Jadson e Everton. Esses dois jogadores não fizeram um futebol bom. Tiveram muitas dificuldades, né? As bolas, inclusive as bolas de chances criadas, né, pelo time do Ituano foram no lado direito do time do Sport. Então, a gente viu essa oscilação tremenda, né, desse lado direito. O Maílson, diferente do jogo contra o Criciúma, que tomou aquele peru, né? Estava bem atento, fez defesas importantes. E no segundo tempo, né, o Dalpozo já começa fazendo 2 mudanças, tirando o Pedro Nares e colocando o Bruno Matias, né? O Pedro Nares entrou no lugar do Bruno. E o Rodrigão entrou no lugar do Kaique. Kaique estreando com o Sport, ainda tem muito para oferecer. Foi um jogador muito discreto. Kaique foi um jogador discreto. Mas claro, ele está voltando, né? Ele está tentando entrar em forma. E as mudanças aconteceram, né? Ele não jogou aquele futebol. O Kaique não jogou aquele futebol, mas também ainda tem um desconto, né? Porque está voltando, então a gente cobra muito dos atletas que estão voltando. Isso é injusto também. E essa formação, né? Essa formação que eu acho que o Dalpozo não teve tempo para treinar. Ele colocou o Giovani e o Kaique como titular. Acho que não teve muito tempo para treinar, né? Então ele fez essa variação, né? A gente deu para perceber, mas mesmo assim o Sport continuava tendo muitas dificuldades.
muitas dificuldades mesmo, porque o Mazola botou um time no 4-4, né, fez duas linhas de 4 ali, e dificultou demais a vida do Sport, né? Outro detalhe, né, o Everton, ele não fazia, ele não aprofundava o lateral, né? Ele não ia até o fim para fazer o cruzamento. Ele dava o cruzamento curto, aqueles cruzamentos curtos que dava para os zagueiros do time do Ituano tirar. Ele não ia até o fim da lateral para cruzar, para quebrar, quem sabe, ali a zaga do time do Ituano. Ele não fez isso, né? Aí o Giovani sai, entra o Raiva Negra, né? O Giovani que acabou atuando no lugar do Pedro Nares, com a entrada do Pedro Nares, né? Ele foi fazer a meia, né? A meia direita, e ficou o Pedro Nares ali jogando no seu lugar. Mas no tudo, o Jadson é substituído pelo Bill, e o Bill é que faz o gol do Sport, né? Esse gol que nasce entre Pedro Nares e Sander. O Pedro Nares que não foi bem também na última partida. O Bill também, que para mim é limitado. Eu já falei aqui, vou repetir, é jogador de segundo tempo. É jogador de segundo tempo. Como titular, não espero muita coisa não. Mas entrou, fez o gol do Sport, né? O Sport ganha esses 3 pontos importantes, né? Mais uma vez conseguindo vencer em casa, então isso funciona muito bem, né? O Sport começa a fazer uma campanha boa, mesmo tendo jogos irregulares, mas está fazendo uma campanha boa, isso a gente não pode negar. A vitória ela foi importante, deu a vice-liderança ao Sport. Então o Sport garante aí mais 3 pontos, garante também a vice-liderança, né, da competição. E agora é focar na próxima partida, porque o Sport sabe que cada jogo é uma história, né, feito muita gente fala aí na imprensa, mas é isso mesmo. O Sport volta a campo no próximo sábado, enfrenta o CSA em Alagoas, né? Um jogo que o Sport já conhece muito bem, né? Tanto os jogadores do Sport, como também o próprio treinador. Conhece muito bem esse time do CSA, já venceu, né? Então sabe que o jogo não vai ser fácil, né? E dá para vencer, dá para conseguir mais 3 pontos também contra a equipe do CSA. Esse jogo acontece no próximo sábado, às 14 horas. Não, às 16 horas. 14 o quê, louco? Às 16 horas. E a gente agora fala do Náutico, né? Vamos falar do Náutico, já que o Sport enfrenta o time do CSA, né, no sábado. O Náutico enfrenta o CRB hoje, quarta-feira, às 19 horas, pela sequência aí da 4ª rodada da Série B. Olha, torcedor, o negócio é o seguinte, né? Eu vi que o treinador está querendo poupar alguns jogadores. Vou dar minha opinião, que eu acho disso. Acho que não deveria poupar ninguém, não. Não deveria poupar ninguém, porque o Náutico venceu a primeira agora, contra o Operário. Precisa sim vencer a outro jogo, para que aí possa ter, né, mais calma, tranquilidade para continuar a Série B. Eu não modificaria o time, não. Mesmo sabendo que tem um jogo, né, válido aí pelo Campeonato Pernambucano, um jogo importante, eu não mudaria o time. Eu não faria tantas mudanças, não pouparia ninguém. Não pouparia ninguém porque precisa do resultado, tanto lá como cá. Então o jogador precisa estar preparado para isso. Eu não pouparia não, né? O time do CRB, né, que passou por algumas modificações, é bom que a gente diga isso, né? Depois daquela derrota é outro time, mas é um time que busca aí regularidade, né? O time que vem de uma derrota para Ponte Preta, jogando fora de casa, enquanto o Náutico vem de uma vitória sobre o time do Operário, né, jogando em casa, né? Então o CRB tem no momento um empate, uma derrota e o que mais? E é isso, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô dando uma olhadinha, tô filando aqui, viu, torcedor? Porque eu tô dando uma olhadinha agora nos resultados do CRB. Porque o CRB fez jogos pela Campeonato Alagoano, que ainda está em curso.
Então tem alguns jogos que o CRB ainda não fez. Mas os 2 jogos que o CRB fez até o momento, conseguiu um empate e uma derrota. Então é um time que ainda está tentando se encontrar na Série B, né? E precisa aí, o Náutico precisa aproveitar esse momento ruim do time alagoano e vencer. O CRB que hoje tem apenas um ponto, está na 19ª colocação, e o Náutico hoje está na 14ª colocação com 3 pontos. Então acho que poupar não seria o mais certo, na minha opinião. Não seria o mais correto. Não seria. Porque você poupa num jogo importante como esse fora de casa. O Sport no Náutico tem condições sim de vencer o time do CRB. Então para que poupar? Para que poupar? Se ele vier a poupar, ele vai tirar Jean Carlos, Camutanga, Haldney. É o meio time do Náutico. Júnior Tavares, Hereda. Se for poupar, vai ser dessa forma. Vai deixar só o Lucas Perry, que é o goleiro do Náutico. Deixa eu trazer aqui a provável escalação do Náutico, né? O Náutico deve ir a campo com... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ler essa matéria, né? Com o jogo de volta do Campeonato Pernambucano no próximo sábado, o técnico Roberto Fernandes optou por mandar a campo diante do CRB uma equipe bastante modificada, poupando muito dos seus principais jogadores. Aquela história, né? Eu não pouparia. É o caso do goleiro... Olha aí, até o goleiro. É o caso do goleiro Lucas Perry, do zagueiro Camutanga, dos laterais Hereda e Júnior Tavares, do volante Haldney e o meia Jean Carlos. Todos permaneceram no Recife se preparando para a decisão do estadual, né? Em compensação, o Náutico contará no ataque com a dupla Niltinho e Luiz Felipe. Esses jogadores não podem atuar pelo Campeonato Pernambucano. Os autores dos gols diante do Operário, que serão escalados por não terem sido inscritos no Campeonato Pernambucano. Mesma situação do experiente Vitor Ferraz, que deve herdar a vaga do Jean Carlos no meio campo, e do Bruno Bispo, que permanece na zaga. Na lateral esquerda, Ailton Silva pode fazer sua estreia. Pois é, o desfalque é o Chiesa, o Wellington, zagueiro, que está em recuperação física, e João Paulo, zagueiro também. A provável escalação com todas essas mudanças, o time todo do Náutico vai mudar, né? Bruno, Tássio, Bruno, né, o goleiro, Tássio, Bruno Bispo, os zagueiros, Carlão e Ailton Silva. Ailton Silva vai fazer sua estreia. Djavan, Richard Franco, Vitor Ferraz, Niltinho, Amarildo e Luiz Felipe. Esse é o provável time do Náutico que vai a campo, bem modificado para essa partida do CRB. Eu não mudaria, mas ele quer mudar. Eu não mudaria, isso é uma opinião minha, porque o Náutico precisa de resultado positivo. O Náutico não está bem ainda na Série B. O Náutico diferente do Sport, né? O Sport tem duas vitórias e 2 empates. É o vice-líder. O Náutico está na 14ª, até ontem estava na lanterna, sem nenhum ponto. E agora está na 14ª colocação com 3 pontos. Eu não mudaria, mas o treinador é o Roberto Fernandes. E ele sabe o que está fazendo, ele conhece. Pelo menos nomes aqui que até então vinha sendo titular, né? Como Djavan, Richard Franco, o Carlão. Né? Então, esses jogadores já vinham atuando no time titular do Náutico. O próprio Amarildo também entrou em alguns jogos como titular. Então, assim, é um time modificado, mas modificado de jogadores que já atuaram como titular contra a equipe, ou melhor, nos jogos aí do Náutico desde o começo da sua temporada. Zandic, Gondim, Alves, o trio todo de arbitragem é do Rio Grande do Norte, com Gondim, né? Que isso é um erro, viu? Mas isso aqui é do Rio Grande do Norte, né? Mas mesmo assim, é o Gondim Alves, o assistente Vinícius Melo de Lima e o assistente 2 Luiz Carlos de França Costa. O quarto árbitro é o Rafael Carlos Salgueiro de Maceió, né, de Alagoas, e o VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte. Então temos o quarto árbitro de Alagoas e o trio de arbitragem com o VAR é do Rio Grande do Norte. É isso, torcedor, um resumo rápido, né, para a gente não tomar muito tempo de vocês. A gente falou um pouquinho sobre o jogo do Sport, sobre o jogo agora a gente também falou sobre esse jogo do Náutico. Como eu já disse, eu não pouparia, só repetindo
a provável escalação do Náutico, que vai ser essa mesmo: Bruno, Carlão e Bruno Bispo, Ailton e Tarcísio, Richard Franco, Djavan e Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Niltinho e Amarildo. Esse é o time do Náutico que enfrenta a equipe do CRB hoje à noite, às 19 horas, jogo importante, encontro de alvirrubros, jogo que o Náutico precisa vencer para chegar aos 6 pontos e assim subir mais na tabela e ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, dê moral, não esqueça de ir no nosso Instagram e seguir lá, dá aquela moral pra gente, tem muita informação. Um abraço e até qualquer hora. Fui!